Para a maioria das pessoas, o espaço parece um lugar distante e inacessível. No entanto, às vezes, pedaços dele podem ser encontrados aqui mesmo, no nosso próprio planeta. Neste vídeo, eu convido você a conhecer os objetos de origem extraterrestre mais misteriosos. Boa diversão! Número 1. As estátuas Moai da Ilha de Páscoa. Um dos maiores símbolos da Ilha de Páscoa são as enigmáticas estátuas Moai. São esculturas gigantescas que retratam figuras humanas. Atualmente, há 887 dessas estátuas na ilha. Os historiadores acreditam que foram criadas pelo povo indígena Rapa Nui, entre os anos 1200 e 1500. O primeiro a descrevê-las foi o famoso explorador James Cook. A maior parte dos Moai foi esculpida em basalto andesítico retirado do vulcão Rano Haraku. Em média, as estátuas possuem 3,5 metros de altura e pesam até 5 toneladas. A maior delas tem quase 10 metros de altura. O verdadeiro propósito dos Moai continua um mistério. Os habitantes locais acreditam que os gigantes de pedra foram construídos pelos chefes da ilha e guardam o poder dos ancestrais, protegendo e fertilizando as terras. Os detalhes dessa lenda, no entanto, variam bastante entre os moradores. Outra questão intrigante é como essas pedras tão pesadas foram transportadas até os locais onde estão hoje. Cientistas sugerem que ferramentas rudimentares e até mesmo animais tenham sido usados na tarefa de mover as rochas colossais. Número 2. O complexo megalítico Pumapunku. Pumapunku é um complexo megalítico localizado a mais de 4.000 metros de altitude na Bolívia. Durante muito tempo, os arqueólogos acreditaram que ele havia sido erguido pelo povo Aimará no século VI depois de Cristo. Porém, pesquisas mais recentes com datação por radiocarbono indicaram que partes da estrutura podem ter sido construídas em torno de 1.500 anos antes de Cristo. Isso significaria que o complexo começou a ser erguido há mais de 3.500 anos, o que seria uma descoberta impressionante para a arqueologia. O complexo era composto por estruturas sobre uma colina, cercadas por alvenaria de pedra. Duas variedades de rochas foram usadas: arenito vermelho, extraído a cerca de 10 quilômetros do local, e andesito, transportado de aproximadamente 90 quilômetros de distância. Sem máquinas, é um mistério como conseguiram mover pedras com centenas de toneladas. Além disso, as pedras foram talhadas com precisão para serem encaixadas sem argamassa. Por essa razão, muitos associam Pumapunku a civilizações extraterrestres. Número 3. A Fortaleza de Sacsayhuamán. Nos arredores da cidade antiga de Cusco, no Peru, a uma altitude de aproximadamente 3.500 metros, encontra-se a Fortaleza de Sacsayhuamán. O local é famoso por suas muralhas em zigue-zague, que se estendem por mais de 300 metros. Acredita-se oficialmente que a construção ocorreu entre os anos 1438 e 1508, empregando mais de 30.000 trabalhadores. A fortaleza teria sido construída pelos Incas para proteger a capital contra invasores. Mas há estudiosos que defendem que Sacsayhuamán foi erguida muito antes, por civilizações anteriores. As muralhas são feitas de pedras gigantescas, algumas pesando cerca de 350 toneladas. Transportar esses blocos dos locais de extração e empilhá-los com tal precisão, sem argamassa, continua sendo um feito impressionante e enigmático. Número 4. O objeto interestelar Oumuamua. Oumuamua foi o primeiro objeto interestelar detectado atravessando o Sistema Solar. Descoberto em 2017 pelo astrônomo canadense Robert Warwick, através do telescópio Pan-STARRS, no Havaí, inicialmente pensou-se que fosse um cometa, mas depois foi classificado como asteroide. Só que essa definição gerou dúvidas. Oumuamua possuía um formato extremamente alongado, parecido com um charuto, medindo cerca de 400 metros de comprimento e 40 metros de largura. Além disso, mudava seu brilho conforme girava e seguia uma trajetória hiperbólica, não balística. Ele girava sobre seu eixo a cada 8 horas e alterava sua velocidade, como se tivesse um motor, chegando até a pairar no espaço em alguns momentos. Por conta dessas características, muitos chegaram a sugerir que poderia ser uma nave alienígena, ideia refutada pelos cientistas. Número 5. A Fuente Magna. A Fuente Magna, também conhecida como a Pedra de Roseta Americana, é um grande vaso de cerâmica decorado com desenhos e inscrições em 2 línguas desconhecidas. Até hoje, o objeto intriga cientistas e etnólogos,
já que sua origem é um mistério, e os textos permanecem indecifrados. Acredita-se que o vaso foi encontrado nos arredores do complexo ritual megalítico Pumapunku, na Bolívia, durante os anos 1950, por um morador local chamado Maximiliano. Ele achava que era apenas um utensílio qualquer e passou a usá-lo para alimentar seus porcos. Somente na década de 1960, o objeto foi entregue ao pastor Manjon, que depois o repassou ao município de La Paz. Por muito tempo, o artefato não chamou atenção, até que nos anos 2000, os pesquisadores bolivianos Bernardo Biados Yakov e Fred Arce decidiram estudá-lo. Eles buscaram a ajuda do Dr. Clyde Winters, defensor de teorias revisionistas afrocentristas. Winters sugeriu que os textos estavam escritos em sumério, mas especialistas na língua antiga refutaram essa hipótese. O vaso está hoje no Museu de Metais Preciosos em La Paz, e o enigma sobre sua origem e finalidade permanece sem solução. Número 6. O sinal WOW. Na noite de 15 de agosto de 1977, o astrônomo Jerry Ehman concluía suas observações no radiotelescópio Big Ear, em Ohio, quando notou um forte sinal de rádio vindo do espaço. O sinal era muito intenso e durou 72 segundos. Surpreso, Ehman circulou os registros no papel e escreveu ao lado "Uau", nome pelo qual o sinal ficou conhecido. Descobriu-se que a origem do sinal era na direção da constelação de Sagitário. Desde então, cientistas esperam ouvir novamente algo semelhante, mas isso nunca aconteceu. Teóricos da conspiração alegam que foi um sinal de uma civilização extraterrestre. Contudo, para gerar um sinal tão poderoso, seria necessária uma transmissão de mais de 2 gigawatts. Muito acima, por exemplo, do sistema que tem 3,6 megawatts. A versão oficial atual é que o sinal veio das nuvens de hidrogênio de 2 cometas, em frequência de 1420 MHz. Número 7. As estatuetas da antiga Mesopotâmia. No início do século XX, arqueólogos descobriram no sul do Iraque pequenas estatuetas de argila representando mulheres de corpos esguios e cabeças alongadas. Os rostos eram peculiares, com olhos grandes e nariz que se unia diretamente à boca sem lábios. Algumas figuras mostravam mulheres amamentando bebês com cabeças igualmente estranhas, e as masculinas exibiam braços cruzados no peito. Estima-se que as peças tenham sido feitas há mais de 7.000 anos. Para os cientistas, elas representam divindades cultuadas pelos antigos mesopotâmicos. Já entusiastas das teorias extraterrestres veem semelhanças entre essas figuras e uma suposta raça alienígena reptiliana. A ciência, no entanto, rejeita essa ideia, apontando que os sumérios também representavam a deusa Namu de maneira semelhante, e que os habitantes de Er, cidade antiga, provavelmente concebiam assim seus deuses. Número 8. Os Dogu do Japão. Os Dogu são pequenas figuras de barro criadas durante o período Jomon no Japão, entre 13.300 a.C. e 300 a.C. Já foram encontrados cerca de 15.000 exemplares em diferentes partes do país, sendo os mais antigos feitos há aproximadamente 10.000 anos. Apesar da quantidade, ainda não se sabe ao certo quem os criou nem com que propósito. Acredita-se que eram amuletos destinados às crianças. A maioria possui forma feminina, com quadris largos e cintura fina, e alguns mostram mulheres grávidas. Há exemplares com aparência curiosa, cabeças grandes e olhos enormes. Alguns etnólogos especulam que essa tradição surgiu após contatos com seres de outros planetas que ensinaram os humanos a modelar o barro. Como o propósito dos Dogu ainda é debatido, eles permanecem na lista dos artefatos mais misteriosos da antiguidade. Número 9. A esfera da família Betts. Em 1974, após um grande incêndio na propriedade da família Betts, na ilha Fort George, na Flórida, os moradores encontraram uma esfera metálica curiosa. Ela media pouco mais de 20 centímetros de diâmetro, pesava cerca de 10 quilos e tinha uma superfície lisa e polida. Levando o objeto para casa, a família notou logo comportamentos estranhos. A esfera reagia a sons, emitia um zumbido desagradável e vibrava quando alguém tocava instrumentos musicais. Quando rolava no chão, mudava de direção sozinha e apresentava maior atividade durante dias ensolarados. A esfera chamou a atenção da mídia e foi associada a teorias sobre naves alienígenas. Os Betts resistiram em ceder o objeto para pesquisas, mas depois permitiram análises na base naval de Jacksonville. As radiografias mostraram que era oca e continha algo dentro.
Era feita de aço inoxidável e extremamente bem equilibrada. Não emitia radiação, mas ressoava. Concluiu-se que a esfera tinha origem terrestre, mas quem e quando a produziu ainda é um mistério. Número 10. A anomalia do Báltico. A empresa sueca Ocean Chase, famosa por suas expedições em busca de tesouros submersos e naufrágios, protagonizou uma descoberta intrigante no mês de junho de 2011. Na ocasião, os especialistas da companhia estavam concentrados na localização de um navio afundado no Mar Báltico, mais precisamente na Baía de Bótnia. Entretanto, em vez de encontrarem os destroços da embarcação que procuravam, eles acabaram detectando, por meio de um sonar de varredura lateral, um objeto de características bastante inusitadas, que se encontrava a cerca de 87 metros de profundidade. O sonar revelou uma formação circular impressionante, medindo aproximadamente 60 metros de diâmetro, que foi rapidamente apelidada de Anomalia do Báltico. O objeto, ao ser analisado nas imagens, não parecia em nada com formações geológicas típicas da região. Sua estrutura apresentava um formato geométrico bem definido, com contornos regulares e saliências lisas, o que reforçou a impressão de que poderia ser algo artificial. Além disso, foi observado um rastro no fundo do mar, com cerca de 300 metros de extensão, que muitos interpretaram como uma trilha de pouso ou frenagem. A descoberta rapidamente se tornou alvo de intensos debates e especulações. Algumas teorias sugeriram que poderia ser uma nave de origem extraterrestre, enquanto outras cogitaram um submarino secreto ou até mesmo ruínas da lendária cidade de Atlântida. Apesar do fascínio que a anomalia gerou, os cientistas mantiveram uma postura cética. A hipótese mais aceita na comunidade científica é a de que o objeto se trata de uma formação natural composta por rocha basáltica, transportada por antigas geleiras durante a última era glacial. Quando o gelo derreteu, a rocha acabou depositada no fundo do mar, adquirindo aquele formato peculiar ao longo dos milênios. Número 11. O satélite Cavaleiro Negro. A intrigante história do objeto que ficou conhecido como o Cavaleiro Negro remonta ao final do século XIX e segue até os dias atuais, envolvendo observações misteriosas e muita especulação. Tudo começou em 1899, quando o célebre inventor e físico Nikola Tesla conduzia experimentos de transmissão e recepção de sinais em Colorado Springs, nos Estados Unidos. Durante seus testes com ondas de rádio, Tesla detectou um sinal vindo do espaço profundo, que, segundo ele, só poderia ter sido emitido por seres inteligentes de outro planeta. É importante lembrar que Tesla era um firme defensor da ideia de que não estamos sozinhos no universo. Anos mais tarde, em 1928, o engenheiro norueguês Jørgen Haus também captou sinais curiosos ao tentar transmitir ondas de rádio de sua casa. Ele notou que os sinais retornavam para ele com um atraso estranho, o que era incomum e desafiava as explicações técnicas da época. Esse fenômeno despertou novo interesse cerca de meio século depois, quando o pesquisador escocês Duncan Lunnan sugeriu que os sinais recebidos poderiam ter origem em um objeto artificial desconhecido orbitando nosso planeta, possivelmente há cerca de 13 mil anos. A lenda do Cavaleiro Negro ganhou ainda mais força em 1998, durante a missão STS-88 do ônibus espacial Endeavour. Na ocasião, os astronautas registraram imagens de um objeto enigmático em órbita baixa da Terra. A divulgação das fotos fez com que muitos acreditassem se tratar do misterioso satélite alienígena. Contudo, a explicação oficial e aceita pela comunidade científica é bem mais simples. O objeto das fotos seria, na verdade, apenas um cobertor térmico perdido no espaço durante a missão, e não um artefato construído por civilizações de fora do nosso mundo. Número 12. O incidente de Roswell. O famoso incidente de Roswell, ocorrido no estado do Novo México, nos Estados Unidos, é talvez um dos episódios mais emblemáticos e debatidos quando se fala em objetos voadores não identificados. Na noite de 4 de julho de 1947, o fazendeiro Mac Brazel, proprietário de uma grande área rural nas proximidades da cidade de Roswell, foi surpreendido por sons intensos que pareciam trovões e por um clarão que iluminou o céu. Julgando se tratar de uma tempestade típica da região, ele não deu maior importância e foi dormir. Na manhã seguinte, ao sair para verificar o rebanho e avaliar possíveis danos causados pelo temporal,
Brazel se deparou com destroços espalhados em um de seus campos. Inicialmente, imaginou que os fragmentos pertenciam a algum tipo de aeronave, já que a área ficava próxima de um campo de testes da Força Aérea e, ocasionalmente, quedas de equipamentos ocorriam. No entanto, ao observar mais de perto, percebeu que os materiais eram bastante incomuns e diferentes de tudo que já tinha visto. Preocupado, o fazendeiro procurou o xerife local, que acionou as autoridades militares. O coronel William Blanchard, após inspecionar o local, declarou publicamente que os destroços pertenciam a um dos chamados discos voadores avistados recentemente. A notícia foi amplamente divulgada e parecia que a confirmação de um contato com uma nave alienígena era iminente. Porém, no dia seguinte, o general Roger Ramey, também da Força Aérea, apresentou uma nova versão. Os destroços seriam, na verdade, de um balão meteorológico que havia se acidentado. Essa mudança na narrativa gerou grande desconfiança e alimentou teorias da conspiração. Até hoje, muitos acreditam que o governo esconde a verdadeira natureza do que caiu em Roswell naquela noite, enquanto outros defendem a explicação oficial do balão. Número 13. O meteorito de Allan Hills. Os vastos e gelados territórios da Antártida guardam segredos e mistérios que até hoje desafiam a ciência. É por isso que expedições científicas são realizadas regularmente na região, em busca de pistas sobre o passado do nosso planeta e até do próprio sistema solar. Em 1984, um desses grupos de pesquisadores, durante uma missão nas montanhas Allan Hills, acabou fazendo uma descoberta que chamou a atenção do mundo inteiro. Os cientistas localizaram um meteorito peculiar, com peso próximo de 2 quilos. Esse fragmento espacial logo despertou o interesse da comunidade científica, pois análises iniciais sugeriram que sua origem estava em Marte. Ele passou a integrar a lista dos raros meteoritos marcianos já encontrados na Terra, um seleto grupo que hoje soma apenas 34 exemplares. Os estudos indicaram que esse meteorito marciano se desprendeu da superfície de Marte há mais de 4 bilhões de anos, provavelmente após o impacto violento de um grande asteroide ou outro corpo celeste. Após passar um longo período em Marte, o fragmento foi lançado ao espaço cerca de 15 milhões de anos atrás, até que por volta de 13 mil anos acabou caindo no nosso planeta, onde ficou preservado sob o gelo antártico. Em 1996, a Agência Espacial Norte-Americana surpreendeu o mundo ao anunciar que, ao examinar a estrutura interna do meteorito com o auxílio de um microscópio eletrônico de varredura, havia encontrado formações que lembravam fósseis de bactérias magnetotáticas, um tipo de micro-organismo associado à presença de vida. A descoberta causou enorme impacto, pois sugeria a possibilidade de que Marte tivesse abrigado formas de vida no passado, ou quem sabe ainda as abriga. Por outro lado, parte da comunidade científica alertou que essas estruturas podem ter se formado aqui mesmo na Terra, após o meteorito ter se chocado com nosso planeta, mantendo o debate aberto até os dias atuais. Número 14. A Cunha de Aiud. Um achado intrigante ocorreu em 1974, no leito do rio Muris, na Romênia, quando um grupo de trabalhadores realizava escavações na região. Durante as atividades, eles encontraram restos fossilizados de mastodontes, animais pré-históricos que habitaram o planeta há mais de 11 mil anos. Junto a esses fósseis, os trabalhadores se depararam com um objeto metálico de forma incomum que viria a ser conhecido como a Cunha de Aiud. A peça, ao ser analisada por especialistas, revelou medidas específicas: cerca de 20,2 centímetros de comprimento, 12,5 centímetros de largura e 7 centímetros de altura. O que mais chamou atenção foi a composição do artefato. Exames químicos mostraram que era formado por uma liga metálica complexa, contendo 12 elementos diferentes, sendo o alumínio o principal. O detalhe mais impressionante é que a peça apresentava uma espessa camada de óxido de 1 milímetro, sugerindo uma idade de pelo menos 300 anos. Isso por si só já seria curioso, já que o alumínio só foi isolado em laboratório no ano de 1825 pelo físico dinamarquês Hans Christian Ørsted. Além disso, o fato de o artefato estar junto a fósseis de mastodontes levantou a hipótese de que sua origem pudesse ser ainda mais antiga, quem sabe com milhares de anos. A descoberta levou alguns etnólogos e entusiastas das teorias extraterrestres a especular que a cunha teria vindo de fora da Terra. Curiosamente,
Engenheiros especializados em tecnologia aeroespacial chegaram a sugerir que o formato e a estrutura do objeto poderiam muito bem corresponder a uma peça de trem de pouso de uma nave. Até hoje, o verdadeiro propósito e a origem exata da cunha de Ayud permanecem envoltos em mistério. Número 15. O crânio Starchild. No ano de 1998, a parteira norte-americana Melanie Young recebeu 2 crânios que haviam sido encontrados dentro de uma caverna em território mexicano. O que mais chamou sua atenção foi o formato inusitado de um dos crânios, que apresentava contornos arredondados e um grau de deformidade fora do comum. Curiosa, ela decidiu entregar o achado ao pesquisador e escritor Lloyd Pye, conhecido por seu interesse em fenômenos paranormais e teorias alternativas. Pye, ao examinar o crânio, concluiu que ele poderia ter pertencido a uma criança híbrida, fruto da união entre uma mulher humana e um ser de origem alienígena. Convencido da importância de seu achado, Pye criou o projeto chamado Starchild, dedicado a estudar o objeto em detalhes. Os exames determinaram que o crânio pertencia a um menino que viveu no século XII d.C. e que morreu entre 4 e 5 anos de idade. À primeira vista, nada de muito extraordinário, mas a forma do crânio continuava a intrigar. Mesmo após análises de DNA que apontavam que a criança era humana e apresentava uma série de doenças genéticas responsáveis pelas deformações do crânio, Pye insistia na teoria de que se tratava de algo além de uma simples anomalia biológica. Ele chegou a rejeitar qualquer resultado que não corroborasse sua hipótese. O crânio Starchild segue, até hoje, como um objeto que divide opiniões, com alguns acreditando que ele é a prova de um segredo bem guardado, enquanto a ciência reforça as explicações ligadas a condições médicas. Número 16. O manuscrito Voynich. O famoso e enigmático manuscrito Voynich é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da história da humanidade quando o assunto são documentos antigos. Em 1912, o comerciante e colecionador de livros raros, Wilfrid Voynich, adquiriu o manuscrito de monges italianos. O que ele encontrou foi uma obra fascinante, composta por 248 páginas cuidadosamente ilustradas e escritas em um idioma completamente desconhecido que até hoje ninguém conseguiu decifrar. O livro mede 22,5 centímetros de altura por 16 centímetros de largura e está dividido em várias seções temáticas, como botânica, astronomia, biologia, astrologia, farmácia e até receitas. O mais impressionante são as imagens que acompanham o texto. Desenhos de plantas que não existem em nosso planeta, representações de planetas e corpos celestes que a ciência atual não reconhece, além de estranhas figuras humanas e diagramas inexplicáveis. Quem teria escrito uma obra tão complexa? Durante séculos, estudiosos tentaram decifrar o texto, mas sem sucesso. Em 2009, pesquisadores conseguiram datar o pergaminho, concluindo que ele foi produzido no século XIV. Isso aumentou ainda mais o mistério. Quem seria capaz de criar um documento tão avançado naquela época? Muitos teóricos sugerem que o manuscrito Voynich poderia ser, na verdade, um legado de uma civilização extraterrestre, talvez um registro de outro mundo, enviado ou deixado na Terra. Número 17. Os crânios da caverna mexicana. Durante a década de 1930, uma jovem americana, enquanto explorava uma caverna no território mexicano, fez uma descoberta que despertou grande curiosidade e alimentou muitas teorias ao longo dos anos. Ela encontrou 2 crânios antigos escondidos entre as rochas da caverna. Um dos crânios parecia relativamente normal, mas o outro possuía um formato notavelmente diferente. Sua estrutura era anormalmente arredondada, com contornos que não lembravam um crânio humano comum. A jovem, sem entender o valor e o potencial impacto do que havia encontrado, decidiu levar os crânios consigo de volta aos Estados Unidos. Como vimos, existem muitos objetos e histórias que continuam desafiando a ciência e despertando nossa imaginação. Será que um dia teremos respostas definitivas? Ou parte da magia está justamente no desconhecido? Deixe nos comentários o que você achou desses enigmas e qual deles mais chamou sua atenção. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!